Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui hoje para receber dois ilustres colegas, professores, o que é muito bom para a gente, especialmente falando de carnaval, porque são esses que nos inicia na vida e a partir desse início a gente pode aqui bater um papo melhor, de forma que vocês possam entender. Então, estamos aqui recebendo o professor Guto e o professor Dalto, que são duas figuras também entusiastas do carnaval. Falávamos aqui há pouco sobre os sambas que eles estão aí sob a responsabilidade de escrever, o retorno do blocos que eles têm por conta da pandemia deu uma parada, mas já estão aí retomando e estamos recebendo aqui essas duas figuraças maravilhosas, professores, o Guto e o professor Dalto, para bater esse papo. Então, vamos conversar aqui com as apresentações. Professor Guto, se dirige aqui à nossa câmera aí, se apresenta, depois o professor Dalto, e a gente bate essa bola aqui sobre samba, carnaval, e uma cervejinha gelada, uma cachaçinha para esquentar, que é muito bom também. Isso é muito bom. Bem, gente, é um prazer enorme estar aqui com o Boia. É um cara que eu tive o privilégio de me aproximar por conta do filho dele, o filho dele que nos fez essa aproximação. Foi meu aluno na primeira e a segunda série do ensino médio. E uma vez eu cantarolando um samba, dando aula, aí ele me ouviu cantando e ele falou: "Pô, professor, você gosta de samba?" Eu falei: "Gosto, muito, inclusive." "Pô, meu pai é do samba." Eu falei: "É mesmo?" "Poxa, você tem que conhecer meu pai. Meu pai ele samba com ele, é a paixão da vida dele e tal." Eu falei: "Pô, então me apresenta seu pai." E aí tive essa felicidade de conhecer o Boia. E você me deu um presente, você não sabe, vou te falar agora. Como que o carnaval surge pra mim, assim, como que eu me apaixono pelo carnaval. Porque assim, na comunidade onde eu fui criado, não tinha essa parada de você ficar o dia todo vendo televisão, né? Aliás, poucas pessoas tinham televisão. Sim, televisão, por exemplo, algo talvez de 50, 60 anos hoje. E aí, tinha aquele 2, 3 assim que tinha televisão e a molecada ia tudo pra cá de um só. Pra assistir televisão ali. Eu lembro que quando rolou de um ter videogame, meu irmão, era sensação. Era sensação. A molecada toda ia pra casa de um só. E aí, o que aconteceu? Em 98, Viradouro, 98, 97, Viradouro campeão. E aí eu não tinha noção do que era isso, de escola de samba, eu não sabia o que era, eu era muito moleque. Mas aí eu vi uma galera saindo das casas assim, comemorando, campeão! E aí eu falei: caraca, meu irmão, escola de samba comemora que nem cara, é igual futebol. Aí eu comecei a prestar atenção. E aí quando aconteceu, numa dessas, de eu estar prestando atenção, pouco depois, alguns anos depois, veio o Samba da Mangueira 2002, que foi com o Max Lopes. Max Lopes, grande Vou invadir o Nordeste. E minha mãe, ela é nordestina. E eu tenho essa criação na ideia do Nordeste. Eu como assim, poucas vezes na minha vida, quando pequeno, eu comi pão. Eu fui criado comendo cuscuz de milharina o tempo todo. Que maravilha, sabe? Então, assim, azeite de dendê, essas coisas. Eu vivo essa cultura nordestina desde moleque. Tipo, minha mãe, veio de lá. E esse samba impactou minha vida. E aí eu me torno mangueirense. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, antes que Dalto se aprenda, vou fazer um parênteses aqui para você. Se você me perguntar então, qual o samba de preferência de Max Lopes, o carnaval? Qual o carnaval de preferência dele? Dele, do Max. Não é o Brasil com Z. Não é o Brasil com Z. Nós estamos num programa, eu e ele, batendo um papo num programa ao vivo. E eu também adoro, sou apaixonado por esse samba, dentre vários enredos que ele tem. E aí qual o samba que você mais gosta dos enredos, Max? Cara, Brasil com Z pra mim.
Aí, beleza, passa a bola pro outro cara, diz, outro samba lá. Não, o cara concordou com o Brasil, e aí pergunta a ele, Max, e aí, qual o seu enredo preferido? Braguinha. Cara, a cara dele. Porra, mas ele fala do Braguinha porque ele tem detalhes da questão do Braguinha, né? Sim. Porque o Braguinha é pequeno. Uhum. E aí, para colocar o Braguinha na cadeira, depois de convencido de desfilar, o que acontece? Tem que botar um negócio nos pés do Braguinha, para a Braguinha ficar calçado, para as pernas não ficar balangando. E aí ele não tinha esse troço, o apoio para botar as pernas. E aí ele arruma lá um troço, lá um pedaço de isopor, sei lá, alguma coisa já na avenida com os caras que estavam lá terminando os carros. Os caras metem uma tinta naquilo, bota debaixo dos pés de Braguinha e Braguinha vai desfilar com aquele negócio. Que doideira, velho. Cara, tem um pouco disso, por exemplo, na história. E é o enredo que ele mais tem apreço é Braguinha. Olha Mas isso. continua aí, que eu acho E aí, beleza e tal. Né, me torno mangueirense pra caramba. E naquele dia você me deu esse presente, né? Você me levou na casa do Max Lopes. Ah, isso! Porra, você teve lá, isso Meu mesmo. irmão. Porra, aí fechou. E aí eu já falando com o Ulisses, amigo meu, que também é mangueirense, que foi um músico violinista que tocou junto com a Mangueira no ano da pandemia, eu acho. Assim, 2020 ou 21, né? Isso. Ali. Que é... Eu esqueci o samba agora. E foi assim, uma história de um violinista que viralizou tocando samba e os caras convidaram ele para tocar junto com a bateria. E ele foi lá, se apresentou e tal. Então o maluco é mangueirense pra caramba. Violino e lá verde rosa. naquele dia, lá na casa do Mago, eu falei assim, meu irmão, você sabe onde eu tô, compadre? Eu tô na casa do Mago das Cores, tá ligado? Você mandou pro cara de lá. Meu irmão, é isso. E ele é apaixonado por esse enredo, esse samba também. Que legal, cara. Então, assim, você me deu esse presente e eu te agradeço muito por Obrigado, isso. voluntariamente, né? Porque pô, amigo dos amigos é assim que a vida, isso. Que a vida acontece. E aí, assim, deixa eu só terminar. Eu sou professor, né? Como eu falei. Aqui em Niterói, nós temos um projeto do Licença Miatura, que é um bloco para agentes da educação. Então, todo mundo que é ligado à educação é super bem-vindo. E que a gente espera fazer uma grande parceria Exatamente, com o bloco. Exatamente. É isso. Professor Dalto já disse aqui nos bastidores que está com uma entrega de samba aí para tocar pela frente. Então, quer dizer, tem muito assunto aí para tocar, né? Olá, pessoal, tudo bem? Professor Dalton Cunha, professor de História. Amante e militante do carnaval, porque eu acho que a gente tem que ter as duas coisas, né, juntas. A gente tem que gostar muito disso, a gente gosta muito disso. Isso é uma cachaça. E tem que militar em favor do carnaval, né, de um carnaval democrático, de um carnaval de rua. Tive essa experiência muito bacana de trazer alunos durante algum tempo para as disputas de samba que eu fazia na Vila Isabel. Porra, que legal. Levava os alunos para a torcida e alguns deles geraram frutos, assim, de frequentar em quadra. Hoje eu tenho um aluno meu que é meu amigo, Porra, que que é maneiro presidente isso, de hein, bloco. Então isso é aquele salário indireto que a gente ganha, né? De plantar aquela sementinha, sim. né? E fazer alguns alunos entenderem que a gente tem uma das maiores festas populares do mundo, se não a maior. Dalton, eu vou te dizer o seguinte, a maior. A maior. Você sabe, só fazendo um parênteses, você sabe para quantos países do mundo simultaneamente o Carnaval do Rio é vendido? Vamos dizer assim, vendido entre aspas? Mais de 170 países no mundo. Né? Que isso. Sim. Isso simultaneamente. Ao tempo que a Globo está focando aqui, automaticamente a galera já está pegando na outra ponta. Só para te dizer, por exemplo, como é que essa máquina. Mas vamos lá, que eu gostei desse papo de aluno e escola de samba, porque isso é muito produtivo. Um exercício muito bacana. Eu acho que hoje os tempos mudaram, a gente não tem podido fazer mais isso. Eu particularmente fico mais receoso de fazer isso, porque é um ambiente que pode suscitar, diante dessa onda conservadora que a gente está vivendo, algum tipo de reclamação, então é melhor a gente evitar, mas a sementinha em sala de aula é sempre plantada.
Essa semana mesmo foi uma Maneiro, hein? Essa semana mesmo foi uma semana que eu estava dando aula no Getúlio Vargas. E aí, assim, a aula... E esse cara não dá aula, não. Então Esse cara dá show. Esse Você cara tem que dá escutar show. então o nosso samba, porque a gente estava fazendo, o samba do Data Venda está fazendo uma homenagem a Sobral Pinto. E a gente passa lá por Getúlio, muito que rapidamente, mas a gente passa por Getúlio. Mas continua porque o papo tá bom. A minha trajetória no mundo do samba, tudo levava ela para eu ser salgueirense, né? Porque meu pai é salgueirense, minha mãe é salgueirense. Se você me perguntar sambas do Salgueiro dos anos 80, eu sou de 75, eu acho que eu sei quase todos eles de cabeça. E não sei os da Vila. Só que começar a frequentar o bairro, sempre morei naquele entorno de Grajaú, Tijuca, Vila Isabel, Andaraí. Comecei a frequentar aquilo que se chamava de quadra, né? Porque não era quadra, né? Era a garagem, da CTC. E uma boa parte ainda continua a garagem, né? A parte dos Parte fundos dos continua a fundos. garagem. CTC, isso é antigo. Isso é antigo. Caraca. Eu já falei que sou de 75, a idade já está denunciada. Passou por ali. Eu só cravei, assim, agora eu vou bater no peito e dizer que eu sou vila isabelense, quando eu fiquei muito chateado quando a vila caiu em 2000, naquele ano que todo mundo falou de 500 anos do Brasil, e que de fato ela veio com um samba horroroso, ela veio muito, muito ruim, e ela volta em 2004, com o Enredo de Paraty. Sim. E que foi uma catarse ali na quadra, aquele projeto de quadra, não tinha essa construção que tem hoje. Falei, cara, eu sou Vila Isabel. É isso, acabou. Estou aqui no bairro de Noel. O meu pai, num primeiro momento, ficou meio assim, minha mãe levou de boa. Eu hoje brinco com ele até hoje. Né? Eu falei, não, pai, eu nasci salgueirense, mas eu evoluí, né? As pessoas evoluem. Tem uma tia, tem uma tia que ela é mangueirense roxa, e eu adoro a Mangueira, adoro. Aliás, eu não tenho problema com escola de samba nenhuma. Sim. Claro, né? Gosto de samba é amplo e eclético. Frequento todas as quadras, enfim. E tem uma tia que é mangueirense, cansei de ir à quadra com ela, gosto muito da Mangueira. A gente brinca muito de Vila Isabel e Mangueira, de vocês estão co-irmãs. muito próximo ali, né? Sim. Atravessou a ponte, a passarela, tá na Mangueira. Já cansei de sair disso, sabe? Porque eu fiquei muito tempo como ritmista da escola também, né? Eu já fui ritmista da Vila, já fui dar aula de compositores da Vila. E já cansei de sair de ensaio e ir para... Partir para Mangueira para me divertir, né? Porque você está na bateria tocando, você está tomando a cerveja, mas é trabalho. Não deixa de ser trabalho. E aí eu queria sair daquilo aí, me divertir. Cansei de estar aí, ia para a quadra da Mangueira. Curtir. Passou um tempo, eu entrei nessa brincadeira de entrar em disputa de samba. E tô nisso até hoje. Como professor de história tem tudo a ver. Sim, a gente ajuda, né, nessa parte mais histórica com os enredos e tal. De uns tempos para cá, eu até me distanciei um pouquinho das escolas por função de tempo, trabalho, né? Às vezes a pressão de ensaio, né? A questão profissional mesmo da coisa, não tinha como ter agenda para isso. E aí fui mergulhar de cabeça no carnaval de rua, que é uma coisa que também é encantadora. Claro. O Rio de Janeiro tem essa coisa sensacional de que nós temos dois carnavais que são bem diferentes, né? Sim, o carnaval da avenida e o carnaval da rua. Sim. Que são demandas diferentes, são públicos muitas vezes diferentes, são aquilo que eu sempre digo... Ações diferentes? Ações diferentes, são sofrimentos diferentes, são prazeres distintos, e a gente tem essa oportunidade, se tiver disposição, de sair de um e para o outro, e sair do outro e para um. São só 7 dias. Rio Branco, por exemplo, é quem eu diga, rapaz. Chegava lá por volta de 10 horas da manhã, saía 9 horas da noite com os pés tudo pretos, já sem até o chinelo. Já saía descalço, pô. Teve uma vez que aconteceu algo parecido comigo, mas era no final de tarde, que eu ia com a minha tia desfilar no Bloco do Arengueiros, que era a gênese ali da Mangueira, né? Desfilamos no Bloco do Arengueiros. Vamos voltar. Quando eu volto, eu estou escutando um afoxé. Era o pessoal do Filhos de Gandhi, que eu fui descobrir que o Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro tem 1 ano de diferença do Gandhi da Bahia. Isso. Uma galera veio fundar o Gandhi lá, se não me engano, em 53 eles vieram para cá. E tava lá alguns conhecidos meus. Pô, Adalto, você ainda sabe levar uma faixa? Eu falei, sei, dá uma roupa aqui para ele. Fui eu com um Gandhi. Voltei. Aí quando eu voltei, tá o pessoal do Cacique. Porra, tem um repique aqui que é. Já fui eu e fui pro Cacique. E tradicional pra que ser do Cacique. Vou perder. Jamais. Mentira, não foi o Cacique não. O Cacique eu nunca desfilei. Eu pretendo desfilar esse ano. Foi o Bafo. O Bafo, porra, Bafo também, meu. Porra, o Bafo é outra palavra também, antológica, né, cara? Quem não tá, por exemplo, na discussão de Bafo e
e Cacique, meu irmão, são os dois, talvez assim, os dois ícones de bloco de rua, por exemplo, que a gente tem. Lógico, tem tantos outros, mas esses são assim, tá na memória, por exemplo, de quem Bola chegou também, no né? carnaval. Bola acho que entra nessa prateleira aí também. Mas assim, esses, por exemplo, são mais assim, aquilo que você falou, da ação, né? O Bola, por exemplo, ele é bem tradicional, mas eu acho que ele tem uma outra configuração. Sim. Já o Cacique, ele tem uma configuração, e o Bafo totalmente um pouco diferente, né? Ele é mais assim, a galera mais próxima, entendeu? Hoje o Bola, por exemplo, é um negócio bacana, mas ele assim, não, ele reúne tribos enormes, né? Mas quando você fala de Cacique, você está falando assim, são ações pequenas, entendeu? De que se amontoam ali, por exemplo, e vai para aquela ação grande, né? Eu me recordo muito bem disso, porque sempre fui um folião desde pivete, né? Minha mãe me introduziu, por exemplo, esse negócio na volta dos coretos, e eu acabei, por exemplo, ficando no entorno desse negócio e estou até hoje. Cada vez mais apaixonado. Mas o carnaval é isso. Mas, Dalton, é interessante esse ponto que você toca, e aí estamos aqui com dois professores entusiastas do carnaval, e que desfilam, por exemplo, o bloco de carnaval e a criação, né, desse bloco, por exemplo, dos professores. E aí você traz um tema muito interessante, porque hoje a gente aqui bate papo com muita gente de escola de samba, né? E aí existe uma dificuldade da introdução, por exemplo, do jovem, né, na cultura popular do carnaval, por outras culturas que avançaram, que cresceram, e outras intervenções também que acontecem logo disso. Mas eu acho que muito saudável, né, falar um pouco sobre esse ponto, Odalto, dessa introdução, de como é que você coloca isso, por exemplo, né, nessas crianças que você tem contato na escola, sobre a questão do carnaval. E aí a gente pega um pouco do que o Guto está colocando, né, que o Paulo Vitor, lá em contato com ele, faz essa ponte, olha, pô, tá batendo aqui e tal. Porque ele, inclusive, Guto, né, meus pontos de composição, e a composição é um negócio meio doido, não sei se é espiritualista ou não, mas esse troço, pelo menos para mim, acontece de madrugada. Sim. Então, assim, um dia eu acordo, por exemplo, com uma parte, por exemplo, que eu tinha que fazer uma cabeça, né, e fazer uma melodia. A cabeça e a melodia, por exemplo, para encaixar, para poder trazer para a base, para poder apresentar a galera e dizer, olha, isso aqui que a gente tem, vamos partir daqui. E aí, cara, acorda assim, de madrugada, pum, pintou um negócio na cabeça, corro eu para a sala e estou lá. E escrevendo. Aí ele acorda. Ele acorda com aquelas batidas que eu estou fazendo lá na mesa, acorda. E aí olha para lá e volta a dormir. Aí no dia seguinte ele me pergunta o que eu estava fazendo. Porra, filho, estava fazendo uma parte de um samba, por exemplo. E aí, detalhe. Eu detestei o negócio, por exemplo, depois de pronto e gravado. Mas, meu amigo, todo mundo gosta do negócio. Sabe aquela coisa de que você faz um negócio que você faz porque, tipo assim, pô, você tem que colar um chiclete, uma coisa que fica e tal. Aí você faz. Mas você mesmo não gosta daquilo que você fez. Porra, mas aí tu chega pro cara, o cara... Aí tu vai, por exemplo, pra roda, tá lá a escola pronta, o cara vai e canta aquele samba que você não gosta, porra. E eu falei pro Ité, falei, meu irmão, eu não gosto dessa porra. Está acontecendo algo parecido com o samba que a gente está fazendo agora para Feitiço Carioca. A gente montou o samba esse final de semana e eu penso assim, terminou o samba, canta uma, canta duas, canta três, fecha tudo, esquece, pede a cerveja e muda de assunto. Esquece. Porque senão tu não vai No conseguir dia seguinte, 2 dias depois, você vai lá e pega aquilo de novo. Para você ter uma noção, se gostou, não, essa frase não encaixou, isso aqui está difícil de cantar, isso aqui está esbarrando na métrica, e está acontecendo isso agora, nesse momento. Eu vi na barca aqui, o pessoal, não, isso aqui eu não gostei, mas tá bom, cara. Não, isso aqui tá bom, agora eu desisti. Eu falei, quer saber, vocês outros compositores decidam aí, que pra mim tá bom pra caramba e pronto. Porra, cara, tem disso, bicho, tem disso. O samba tem disso. Eu tô falando pra muita gente, né, você faz a parte melódica, que é importante, né, pra depois incluir a letra e tudo mais. Mas, cara, assim, quando, né, eu dormia, por exemplo, assim, não, tem que fazer, por exemplo, uma cabeça, tem que fazer uma cabeça e tem que construir a melodia, por exemplo, já junto com a cabeça e melodia, enfim, porque amanhã eu tenho que levar isso. E aí, deitar, cara, acordar de madrugada lá, pô, apareceu um negócio, que aquele bagulho ficou na tua cabeça, sabe, surgiu uma história. Mas, às vezes, nem tudo que você compõe é o que você realmente gosta. Porra, assim, essa, por exemplo, particularmente, foi um negócio, uma cabeça que todo mundo adora. Sim. É um chiclete, todo mundo adora, mas eu, particularmente, não gosto. Olha. Mas, Guto, o professor Dalto fala dessa questão, né, e aí a gente comentava aqui que você, né, teve aí, a partir do Paulo Vitor, né, seu aluno,
que viu você lá, ouviu você cantando lá um samba e te fez um link. Né? Então, quer dizer, a escola, de alguma forma também, Odalto, tem pessoas antenadas na questão do carnaval. Ah, né? tem muita gente, pô. E o que você acha, Edalto, que falta para a gente, por exemplo, assim, startup, porque hoje tem muito jovem, né, especialmente de classe média alta, chegando no samba, não, já chegou no samba, né? Já chegou no samba. Agora, as comunidades, né, as comunidades não conseguem ter esse mesmo, talvez essa mesma percepção, vamos assim dizer, que outrora era, por exemplo, a coisa mais natural. Então, assim, seria o caminho, né, e aí a gente está falando no campo da educação, seria o caminho, por exemplo, que a gente conseguisse, por exemplo, de forma de uma política de Estado, especialmente, né, aqui no nosso Estado, de introduzir, porque pode ser, eu não sei, estou especulando aqui, que outros estados façam essa inclusão. Eu acho que o estado de Pernambuco introduz a questão, por exemplo, do frevo, né, na base da escola. Tem algum contato disso? Porque você está me dizendo que fez esse trabalho, faz ainda hoje um pouco de forma mais modesta, mas é uma ideia muito interessante, muito que brilhante, né? Possamos aqui dizer que a introdução, por exemplo, da cultura do carnaval nas escolas. Né? Como é que eu fiz isso, na verdade? O primeiro ano que eu disputei samba da Vila Isabel foi 2009, 10, por aí. Falei, bom, vou chamar os alunos para participarem da nossa torcida. Você disputa samba, sabe que quanto mais pessoas a gente leva, mais corpo você dá pro samba. Falei, vou botar o samba para eles escutarem. Rapaziada, estamos disputando samba lá na Vila. E foi aqui em Niterói também, Niterói, Recreio. Botava o samba, a galera se amarrou. Eu fiz o convite. Como eu dava aula, Tijuca, Meia, aquela galera para Vila Isabel é mais perto. Não esperava que eles, aqui em Caraí, eles alugassem 2, 3 vans, Recreio, 2, 3 vans. Legal, cara. Isso não tem muito tempo, isso foi 2009, 2010. A minha visão hoje é um pouco pessimista. A coisa mudou muito. E ela mudou muito, eu não vou saber qual foi o ponto de origem. Lembra daquela propaganda? Tostines vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Tá naquela coisa O carnaval de rua, especificamente, virou muito cosmopolita, é uma tradição da cidade, né? Esse cosmopolitismo que tem pontos positivos e tem pontos negativos. E eu tenho uma visão que ela é muito ortodoxa nesse ponto e muito radical. O que eu repito, eu estava brigando com um grande amigo meu, parceiro de samba, no sábado de madrugada, a gente tomando um negócio. Que ele acha que eu sou muito radical nesse ponto e eu entendo que sou mesmo. Eu repito sempre a mesma frase. Eu só quero 7 dias. Os outros 350 e pouco, você faz o que você quiser com eles. Então, nesses 7 dias, eu quero escutar samba, eu quero escutar marchinha, eu quero escutar samba enredo, eu quero escutar machixe, eu quero escutar um afoxezinho, vai. Eu não quero escutar rock. Eu não quero escutar funk. Esses 7 dias, por exemplo, são sagrados. 7 dias são sagrados na história da cultura do Rio de Janeiro. Assim, eu vou pro show do Roger Waters, eu vou pro show do Paul McCartney, eu vou pro show do Glenn Hughes, eu adoro. Nós estamos aqui muito que filiados a essa mesma corrente. Só quero 7 dias. Então, quando eu chego hoje em sala de aula e falo que a primeira escola de samba, segundo a historiografia, embora haja uma briga enorme em relação a isso, é a deixa falar atual status de Sá. Olha que isso aqui já gerou, por exemplo... Mas gerou numa outra ponta, porque a Portela comemorou 100 anos agora. Sim. E aí eu ia falar sobre isso. O professor Mariano, né, que é um estudioso no carnaval. Conheço. Conhece? Flamenguista. Isso, Mariano puxou, falou que não é bem assim. Na ocasião, ele estava conosco. Ah, sim, professor Mariano. É o mesmo debate pelo telefone, né? Aquele é samba, não é samba, é machista, enfim, esse debate é infinito. Mas os alunos ficam te olhando como se você estivesse falando em aramaico. Por quê? Porque o carnaval para eles é Sargento Pimenta, Bloco da Anitta, Bloco da Ludmilla, Bola Preta é coisa de velho. Samba enredo é muito chato. Eu quero me encher de LED e passar a noite inteira escutando o que eu escuto numa rave, num after, como eles falam. Eu hoje vejo uma dificuldade enorme de romper essa barreira. Enorme. Eu dou aula para ensino médio, então são jovens ali de 14, 15, até pegando turma de pré-vestibular, então 17, 18. E é uma galera que não está nessa onda. Você pega um, outro e outro ali,
que vão uma vez, vão duas, alguns ficam, outros passam aquilo aí como se fosse o exótico, o antropológico, e voltam para suas tribos. E essa oferta existe hoje na rua do Rio de Janeiro. E aí entra um limite, né? Mas você está dizendo o quê, Dalton? Que não tem que ter esses blocos? Como cidadão e folhão, não tem que ter. Democraticamente deixa acontecer. Claro. E aí tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo. O que me preocupa é a tradição morrer. Entendi. Vai passar você, vou passar eu, vai passar o Guto, vai passar essa galera. Quem está renovando? Vai ter? Tomara que tenha. Vai ter um contingente para fazer essa movimentação que a gente está fazendo? Tomara que tenha. Hoje, eu fico bem preocupado. Sim. Não, Guto, o que você falou da dificuldade de romper, e aí você tem um ou outro que comenta sobre. E geralmente o comentário é assim, professor, minha mãe vai sair na ala da Beija-Flor. Minha mãe vai sair na ala da Viradouro e tal. Ah, minha tia, não, ela vai todo domingo, não sei o quê. Então, assim, eles comentam sobre as famílias, né, obviamente da nossa geração, que ainda mantém, mas eles não fazem, sabe? Ontem, nós estávamos lá no desfile do Milton Cunha, e fica aqui um abraço carinhoso para o Milton, porque foi um evento maravilhoso lá na quadra da Vila. E Esse cara eu fui lá olhar, e eu tive, o Dalton, um pouco dessa... Eu estava parado em determinado momento assistindo, né, e vi a Rosa Magalhães, né, e o Haroldo Costa, que eram dois convidados de luxo, né, o rei daquela data do evento, e a rainha, que sou o rei e rainha, os dois. E aí eu estava olhando, né, cara, o Haroldo olhando a Rosa, e depois olhando o próprio Milton, e estava fazendo uma análise sobre isso. Eu falei assim, cara, o Milton está na 8ª edição aqui desse desfile de fantasias de luxo, e aí eu estava me perguntando, cara, e as próximas gerações? Quem está vindo aí para dar comando a esse legado? Né? A gente sabe que no ambiente dos carnavalescos, até porque muitos dos novos carnavalistas que estão no mercado são alunos desses, do Max Lopes, da Rosa, né, do próprio Milton, enfim, de uma galera, por exemplo, aí. Mas me bateu essa preocupação, entendeu? De manter essa cultura, de manter essa tradição, que é muito nossa. Sim. Né? E é uma tradição muito rica, inclusiva, né? Ela não afasta nenhuma possibilidade de nenhum ser. Né? Todos, por exemplo, têm esse espaço, né? A gente se sente muito bem, por exemplo, dentro dele, porque é um ambiente que socialmente... democrático demais. Democrático, né? Socialmente nos deixa muito bem. Né? Assim, isso é de grande valia, satisfação para a nossa espécie e para nós como um todo. Né? Então, assim, mas me bateu essa mesma sensação. Né? Me bateu essa sensação, por exemplo. E é preocupante. Então, talvez a gente também já tenha que começar a se debruçar sobre esse tema e discutir ele nas escolas. Exato. Né? Eu sempre que posso fazer, eu faço. Aproveito esses momentos em que eu posso pegar uma aula de História do Brasil e fazer um negócio aqui, fazer um negócio ali, sempre faço. Sempre faço. E eu acho que uma outra forma da gente resistir aí, da gente se debruçar sobre essa não vamos falar em resistência não, porque, se a gente falar em resistência, a gente já está dizendo o seguinte, o negócio já ficou, não, a gente tem que se debruçar para avançar. Mas eu acho que tem uma dosezinha de resistência, porque, por exemplo, nos blocos que eu sou diretor de bateria, por exemplo, até é uma brincadeira, é um meme que foi criado, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai tocar samba enredo. Ah, mas pode botar um funkzinho numa bossa de bateria? Pra brincar? Cabe, é um ritmo carioca. É um ritmo carioca. Sim, sim. Né? Beleza. Não vem com papo de cantar em inglês aqui, não, porque eu só quero 7 dias. Não, você está certíssimo. Eu gostei muito de ver, por exemplo, agora, e eu acho que aí é a assinaturazinha do Eduardo Paz, e a gente tem que tirar um pouco do chapéu para ele nesse quesito carnaval, porque o Alok faz um mega show, uma torre imensa lá, por exemplo, as torres egípcias, um negócio imenso, e o samba está lá. O carnaval está lá. Eu acho isso, por exemplo, super importante. Né? Ressaltar essa cultura, por exemplo, do carnaval em todos os quais ambientes. O que a gente tem percebido em alguns ambientes, e aí a gente fala, por exemplo, nas aulas mais periféricas, professor Dalton, e é interessante, é que as quadras, por exemplo, algumas delas, né,
há uma resistência por parte da força policial na questão do funk, nas quadras, mas há um facilitador, né, se assim possamos dizer, de que quando, por exemplo, você tem um evento de samba né, na quadra e aquele dia, por exemplo, feijoada, não sei o quê, e em dado momento em que já está acabando, entra a cultura do funk. Eu não acho, por exemplo, legal isso, porque você está num ambiente de quadra de samba. Eu acho que se fosse um ambiente para o funk em si, olha, é um baile funk legal. Mas olha, é uma festividade de carnaval, cultura do carnaval. Começou com o carnaval, termina com o carnaval. Eu também acho. Eu penso Eu acho que você, por exemplo, assim, a velha máxima popular, ado, cada um do seu quadrado. Sim, sim. E assim, e eu acho que ali deve ter uma rubrica, possivelmente, do Eduardo Paz, dizendo só, vai ter o show aí pirotécnico, né, high-tech, né, e tal, balada, não sei o quê, porém tem que estar aí a cultura, por exemplo, do carnaval e do samba, por exemplo, porque é uma marca da cidade do Rio de Janeiro, é uma marca do estado do Rio de Janeiro. Então eu achei aquilo bastante saudável. Que é extremamente importante, né? Sim. Porque o show do Alok está sendo propagado na mídia como o show do século. É mesmo? Então, assim, essa matéria. eu acho que é interessante, Dalton, que esses locais, por exemplo, especialmente de manifestações públicas, né, traduza, mostre, por exemplo, que existe a cultura do carnaval. Sim. Porque não podemos, pura e simplesmente, nos rotularmos do carnaval do desfile. Sim. Porque o carnaval de rua é tão qual importante, por exemplo, o carnaval dos blocos, por exemplo, é importante para manter. Quanto mais blocos, por exemplo, a gente tem, né, nos bairros, e aí faço disso, por exemplo, um pouco da minha própria vida, que eu ia para aqueles coretos. Né, a prefeitura, eu nasci lá na Zona Leste do Rio de Janeiro, a prefeitura colocava um coreto, né, assim, nos bairros, né, os bairros um pouquinho maior, colocava lá o coreto e as famílias levavam as crianças, por exemplo, em determinado horário, para estar brincando ali. Aqui em Niterói, a gente se perdeu, né, o baile de clube, que existiam vários, em Niterói tem muito clube, mas assim, também era uma tradição que se perdeu. Praticamente você não tem mais hoje nem os bailes de clube, que tinha o matinê para criança até tal hora, depois você tinha, por exemplo, o baile de adulto, né? Então você ia para o carnaval de rua, depois você ia para lá, enfim, você fazia essa coisa que é bem esses 7 dias, não, que você fala. Sim, sim. É esses 7 dias que você tira para brincar, para se divertir, para curtir, mas é preocupante, né? E aí parabenizo, por exemplo, a vocês aqui, professores, que conseguem, de alguma forma, levar essa mensagem do carnaval e da nossa cultura, especialmente do Rio de Janeiro, né? Mas é a cultura maior, né? Aqui, como disse, né? 170, mais de 170 países no mundo, por exemplo, assistem a cultura do carnaval dentre esses 7 dias que a gente está falando. Então, assim, a gente não está falando de algo pequeno, a gente está falando de algo enorme, que rendeu aos cofres, por exemplo, do município do Rio, nesse carnaval de 2023, 4,5 bilhão. Então, assim, parabéns. E aí, sai na vanguarda os professores. Sim, sim. Sai na vanguarda os professores, por exemplo, mantendo a cultura do carnaval. Foi por isso que quando eu me apresentei, que eu falei, eu sou um amante do carnaval e um militante do carnaval. Sim, porque não basta ser só amante, Dalton, não basta ser só amante. Né? Você tem que ser um amante e militante do carnaval. Porque isso é uma militância. Óbvio. Você tem que exercitar ela diariamente e permanentemente. Quem, por exemplo, tem que se dedicar permanentemente, isso dá trabalho, tem que pensar. Às vezes você tem uma controvérsia, por exemplo, de um entendimento sobre um X ou um Y, mas você tem que estar ali na militância. Você tem que aprimorar o pensamento que pode estar tosco por uma intervenção ou outra qualquer de uma observação tanto quanto mais resistente ou retrógrada ou conservadora, porque alguém, por exemplo, de alguma forma introduziu de forma equivocada algo. Né? Eu já pude perceber no ambiente da filosofia, né? Eu acho que é interessante que a gente está falando de sala de aula. Eu já tive um problema de resistência na questão, por exemplo, de estar numa sala de aula com alunos, por exemplo, e dando aula de filosofia, e você perceber alguém afastado, destacado. E aí você procurar saber, né? Já que filosofia, sociologia, né, são matérias bem soltas, né? Especialmente porque são matérias que você trabalha o pensamento livre.
E aí você vê alguém, por exemplo, destacado, né, meio que solto, e você buscar saber o que é. É do entendimento de que quem leciona a filosofia é ateu. E isso é um pensamento tosco, né? Sobre uma visão, por exemplo, um tanto quanto mais laica, especialmente no Brasil, e você tem que desconstruir essa visão, por exemplo, que veio, né, dessa quadra mais conservadora e talvez deslocada do tempo e pensamento. E você tem que fazer. E às vezes você se defronta com isso, quando você vai falar dessa cultura do carnaval. Se você for pensar que a história do carnaval, do século XVII até hoje, ela passa sempre por várias, inúmeras formas de pré-conceitos. Sim. Né? Sim. Dos intrudos que vieram lá dos portugueses assimilados pelos escravos, que ficavam tacando aqueles limões de cheiro, que nem sempre eram cheirosos. Até hoje, quer dizer, do carnaval como coisa do diabo. Porra, festa profana. Festa profana. Até hoje, né? E as visões míopes, como você falou, toscas, né? E se a gente não está ali o ano inteiro desconstruindo isso, porque é uma outra coisa que eu sempre digo. Chegou fevereiro, o carnaval está acabando. Ele não está começando. Quem vive o carnaval, em fevereiro ele está acabando. Porque você trabalhou o ano todo. O ano todo, né? No caso das escolas, né? Retalho de cetim de Benito de Paula, por Sim. exemplo, é um hino para isso. Isso. Sim. Os barracões o tempo todo, os ensaios de bateria, os ensaios de canto, disputa de samba, gravação de samba, bloco, né? Busca por patrocínio, o ensaio da bateria, faz a camisa, autorização da prefeitura, não deu autorização, está faltando isso, está faltando aquilo. Não, e o couro está comendo lá no bloco, mas você não está com as autorizações, ele tem que correr atrás disso. Exatamente. Então, quer dizer, você vivencia isso o ano todo. O carnaval acaba para quem, por exemplo, Trabalha, dirige. Exatamente. E eu acho, o Daltro e Guto, é muito saudável recebê-los aqui, por exemplo, para bater esse papo muito interessante, né, sobre o aspecto cultural do carnaval e na visão, por exemplo, da escola, na visão pedagógica da coisa, né? Sim. Porque eu acho que é importante, por exemplo, você ter essa visão pedagógica. A gente está falando aqui justamente disso, de que a gente precisa, por exemplo, manter isso, né? De que a gente precisa, por exemplo, qualificar isso, de que a gente precisa levar isso a conhecimento. Porque é muito bacana, né? A gente, aqui, eu estou olhando aqui na estante aqui, sambas enredos de 1995, você comprava aquela bolacha, chegava no... já era presente de Natal. Sim. Pô, então você... Aí já começou a cervejinha lá no boteco, lá no boteco do seu fulano lá, o cara já tava com a bolacha lá, querendo vender uma cervejinha, já botava lá, pô. Sábado de manhã, chegando no carnaval, o cara botava aquela bolacha, já tava escutando, 10 horas da manhã, aí você já chegava, pedia uma cachaça, o cara já pedia uma cervejinha, uma E aí vem o pessoal começa a dizer, esse samba tá bom, tá ruim, esse verso tá bom, a bateria tá pra frente, a bateria tá pra trás. E vai. Então, é algo, por exemplo, muito que bacana. Né? É algo muito bacana. Então, falar disso, por exemplo, em sala de aula, é algo muito que saudável, né? É muito que bacana, professor Guto e professor Daltro, porque a gente manter viva algo que para nós, por exemplo, é importante até hoje. Sim. Né? Mas é importante até hoje. O Daltro, ele falou que tem uma visão pessimista, e eu entendo, concordo com ele, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, existe uma esperança, sabe, no fundo, lá no final desse túnel. Porque tem uma galera nossa que tá ligada nessa parada, tá ligado? Tem. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, meu professor de história também, que ele fez mestrado em carnaval. Porra, e, inclusive, ele trabalhou, João Gonzalez, um abraço para ele. Ele é ritmista da Beija-Flor, professor de história, foi estudar carnaval no mestrado dele lá no IFIX, defendeu agora há pouco tempo e trabalhou na sinopse do enredo desse último carnaval. 2023. 2023, trabalhou na Lies e tal. E é um cara que faz esse movimento na escola, tipo, trabalho para o 9º, 8º ano. Ele vai lá e pum, vamos fazer um desfile, vamos fazer um desfile aqui e tal, e aí ele promove uma galera para ser jurada, uma galera para, sacou? Ele começa a levar. Ele no jeitinho dele ali numa fração pequena, mas ele tá jogando a parada, sabe? Então, eu acho que de alguma maneira, ainda tendo essa galera que tá ligada, ou seja, como nós,
Existe uma esperança, sim. Existe. Eu acho que é bacana. Vou dar um exemplo de uma outra esperança que eu vi no domingo retrasado. Foi a apresentação do samba de lá na Santa Marta. A bateria entrou, a bateria vai tocar ali uma hora e meia para apresentar o samba da escola, porta-bandeira, aquele mise-en-scène, aquele ritual, né? Claro, aquele ritual claro, todo. claro. E antes de começar toda essa parte, né, litúrgica, umas meninas de 4, 5 anos de idade, sambando ali na quadra, você acontecendo assim, não vai morrer não, né, cara? tá entregue, né? Então vai. Eu acho que assim, e aí, Guto e Dalton, você percebe, por exemplo, que existe isso. Quando você vai numa quadra, ela está lotada. Você vai nas quadras, elas estão lotadas, entendeu? É que talvez para nós, a gente vivencia muito isso na rua, né? E talvez pode ser que a gente, por exemplo, não está vivenciando isso na rua, como outrora acontecia, pode ser que a gente tenha essa percepção. Mas quando a gente vai na quadra e a gente faz com o canal algumas coberturas de quadra, né? Estivemos na Porto da Pedra há algum tempo desse atrás, fazendo a cobertura, Cubango, Porto da Pedra, e aí a gente percebe, estivemos no Cacique de Ramos esse final de semana cobrindo lá a feijoada da OAB Leopoldina, lá fica um abraço aí para o querido Alexandre, nosso seguidor aí, amigo pra caramba, presidente da OAB Leopoldina, né? Depois fomos, por exemplo, para o Bloco dos Trabalhistas, e assim, todo esse ambiente, por exemplo, girando no entorno. E eu acho que é interessante, né? Porque talvez a percepção que a gente tenha é que a gente precisa realmente falar, né? Em sala de aula especialmente, a gente precisa trazer coisas novas, ideias novas, concepções do pensamento, né? E aí falo aqui como um cara de filosofia, porque é justamente desobstruir o pensamento. Né? E ampliar essa coisa, por exemplo, do pensar, e pensar sobre tudo e todos. Sim, claro. E lógico, né, no pano do carnaval, pensar sobre o carnaval e a cultura dela, que é muito saudável, salutar de toda, né, com todo o seu glamour que tem. E ontem lá na quadra você via aquelas fantasias belíssimas, e aí você ia conversar com o Leroy, com outros, por exemplo, que estavam lá, e aí você percebeu o seguinte, o porquê disso? Porque uma fantasia daquela, Guto e Dalton, custa algo muito grande em termos de dinheiro, um papo de 700, 800 mil, 1 milhão, não sei o que, daí para fora. E aí o cara falava que é só pelo prazer do carnaval. E aí a gente traz aqui o Leroy, que senta aqui conosco para bater um papo, são não sei quantas mil penas, e cada pena você está falando, e é real, cada pena custa 45, 50 pratas. Você está falando que cada pedraria daquela 10 mil, 20 mil pedras, que entra, por exemplo, na fantasia daquela. Então, quer dizer, realmente isso é... E o cara faz isso pura e simplesmente pelo prazer do carnaval, pelo prazer da festa, pelo prazer da apresentação. Então, assim, a gente está muito, então, ativo nessa questão. E quando ouço vocês falarem da coisa do carnaval nas escolas, isso é bastante saudável. E aí, para emendar nisso, hoje, por exemplo, né, foi dada a posse à Comissão do Carnaval na Ordem dos Advogados do Brasil. Um passo ultra importante para uma quadra muito conservadora. Sim, claro. Porque o cara coloca o terno e gravata e pronto. Sim. Ele se torna conservador. Se torna ultra conservador, muitas das vezes. Né? E há um rompimento. Né? O Datavênia, ele rompe com isso, mas não rompe só aqui em Niterói, não. Ele rompe o estado do Rio de Janeiro todo. Que massa. Porque hoje o Datavênia, ele se incursiona pelo estado do Rio de Janeiro fazendo apresentações nas OABs. E a gente está levando aí com isso a mensagem do carnaval. E aí, Dalton, é que você sente, por exemplo, que essa coisa não está assim, largada e solta. Você percebe a participação das pessoas. E ao longo dos anos a gente vem percebendo que cada vez mais os pedidos de apresentação ele vem se estendendo, ele vem aumentando. Né? E assim, nós estamos aqui num prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, onde é sede do Datavênia, a sede administrativa fica aqui. Então assim, mas isso são os avanços que a gente vai tendo, entendeu? E é muito importante que vocês mantenham esse diálogo com as escolas, né? Que continuem mantendo. E que a gente possa aqui, de repente, na cidade de Niterói, fica aí prefeito Axis Grael, que a gente possa dialogar, né, nas escolas de base da cidade a cultura do carnaval. Exato. Né? Trazer essa quadra histórica para discutir, porque isso faz parte, por exemplo, da nossa cultura, então isso não pode ficar esquecido. O Niterói tem escola pra caramba. Tem Tem várias. premiação pra caramba. Sim. Não, e tem 20 escolas hoje desfilantes, tem
Acadêmico do Cubão, Acadêmico de Niterói, Viradouro, por exemplo, todas são escolas aqui, por exemplo, na cidade de Niterói. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente consiga levar isso. E vocês aqui, por exemplo, estão dando aí esse pontapé de falar, por exemplo, né, de forma da introdução, por exemplo, do carnaval, de forma didática ou não, mas ainda que seja de forma histórica, nas escolas. Não, e fazer isso é razoavelmente simples. Porque tem algumas datas que são celebradas até com atividades extracurriculares que já estão internalizadas nos currículos das escolas há décadas. Nós participamos de celebração do Dia das Mães, Dia dos Pais, esse Dia do Índio, que está míope pra caramba, do jeito que ainda está sendo celebrado, da forma como está celebrando. Por que não colocar a Semana do Carnaval? Porra, tá aí. Você tem uma série de datas que já fazem... hoje vai ser a Semana do Folclore. Legal. Introduzir o Semana do Carnaval. Sim. Semana do Folclore e o Carnaval, pô. Introduzindo na agenda é fácil. Ter gente que, lá dentro disposta a trabalhar em relação a isso, você sempre vai encontrar. Sim. Maravilha. Basta que as escolas queiram. O bom, que o poder público queira e que as escolas particulares queiram. Beleza. O bom é que isso está registrado. Então, assim, depois a gente vai poder assistir e pegar essa fala, por exemplo, para a gente melhor fazer uma melhor ideia sobre ela e apresentar ao secretário de Educação aqui da nossa cidade. Falo de Niterói, né? Falamos aqui da cidade de Niterói. O secretário Bira Marques, né? Fica aqui já uma ideia, uma concepção de se introduzir, por exemplo, de forma extracurricular, que a pauta é extracurricular, na data do folclore, o carnaval. Olha aí que bacana. E aí já fica aqui registrado, depois a gente vai pegar isso, vamos elaborar isso de forma de política pública. Bem, Guto e professor Dalton, eu vejo que a gente passaria aqui a noite batendo papo, porque está um papo muito gostoso, né? No entorno do que a gente gosta, né? E a gente não só gosta, mas como a gente lisonjeia, como a gente parabeniza, porque estar diante de dois profissionais da educação, para nós é muito saudável. O Brasil é saudável, o mundo é saudável, porque tudo nasce a partir da escola. Tudo nasce. Então, assim, a gente tem que levar muita consideração. Não vamos falar aqui, por exemplo, de salário, porque isso nem entra na nossa grade de bate-papo. Mas ser professor é um celibato. Né? Eu acho que você, por exemplo, fazer o juramento, por exemplo, do que você quer para a vida, né? E especialmente para a vida das pessoas. Então, assim, de toda forma, parabenizo vocês, né, por essa profissão belíssima, por exemplo, que vocês escolheram e se dedicam a ela. Né? O meu filho, por exemplo, é prova disso, né? Fica um beijo aí carinhoso para ele. Está lá hoje fazendo tecnologia da informática e com certeza é daquilo que a gente costuma dizer. Você tem uma bateia, né, e que está cheia de coisas lá dentro. E você vai bater aquilo, bater, até que se extraia dali o ouro. E eu acho que cada um e cada uma daqueles que vocês, por exemplo, tiveram dentro da bateia de vocês estão aí fora, né, e se tornando ouro. Então, vocês merecem toda a parabenização, por exemplo, não só do nosso canal, mas do nosso público e todas as pessoas, por exemplo, que entendem que a educação é o futuro, por exemplo, não do país, mas é o futuro do mundo. Então, eu queria aqui, Guto, com isso, que você tecesse as suas considerações finais, assim como o professor Dalton também, e ficamos aqui muito lisonjeados de recebê-los aqui no nosso programa. Nosso meu irmão, quando surgiu o convite, eu fiquei, muito honrado, porque, como eu te disse, você é um cara que eu estou sempre ali acompanhando o que você faz, admiro muito esse romper de barreiras que nasce muito através da força do seu braço, né? De levar a cultura do carnaval para esse ambiente, o que, né, você até comentou, que na visão da maioria das pessoas é um lugar conservador. Sim. E você consegue romper isso. Eu sou muito teu fã por isso. E o Dalton é um cara que eu amo ouvir, é um cara que, assim, eu tenho muito prazer de estar perto dele, porque é um cara que tem muito para falar, não só de carnaval, mas como de coisas. Esses dias aí, a gente
foi tomar uma cerveja e depois fomos para um outro lugar que ele foi me apresentar, um tal de Madrid. E meu irmão, daquele lugar assim, você sente que é o lugar da conversa de doidão, tá ligado? E pô, esse cara me apresentou esse lugar, ele é muito amigo da minha namorada também, então, pô, pra mim é um prazer dele estar aqui com ele. E muita vida longa para o seu programa. Obrigado. Pela sua fala, pela sua voz, que ela possa ecoar por muitos lugares. Muita vida, muita saúde, muita vitalidade. E que, pô, meu irmão, a hora que surgiu uma brecha aí, estamos aí de Dia novo. 24, feijoada do Latavena, Clube Fluminense, grande programação. Vocês vão estar lá conosco, Pô, obrigado. saboreando lá o feijão, tomando uma cervejinha, passar o dia conosco lá vai ser um dia maravilhoso. E tomara que, né, a nossa parceria dessa vez, ela... Não, com certeza, nós vamos lá. E aí, professor Dalto, suas considerações? Obrigado pelo convite, obrigado Guto por ter lembrado de mim para vir aqui, Porra, me maravilha, apresentar a porra. você. Achei o papo ótimo, astral bom. Pena que já acabou, passou rápido. Quando passa rápido, é sinal que é bom. Quero deixar aqui um abraço para o presidente Renan Uccelli, do bloco Órfãos do Brizola. Estamos com o enredo esse ano de 40 anos do Sambódromo. Porra, maneiro. Um abraço para o Grande presidente obra. Daniel Guimarães, presidente do bloco que ganhou o título pela eleição do G1, de nome mais original dos blocos do Brasil, Seu Largato Mama. Abraço para ele, lá de Vila Isabel. Puta que Um pariu. abraço pro pessoal da comunidade de Santa Marta, estamos com samba aí no próximo domingo. E me colocar à disposição de vocês para tudo que envolver carnaval. Se tiver que estar aqui de novo para a gente continuar trocando essa ideia, sim. Se quiser ajuda em bateria para a gente tocar, para afinar instrumento, voz eu não vou poder oferecer, infelizmente. Mas para tudo que diga respeito a carnaval, sobretudo carnaval de rua, que hoje é a minha grande, né, é onde eu me debruço mais, podem contar comigo. Foi um prazer estar aqui, gente. Porra, valeu. Bem, Break. Esqueceu do evento. Você tinha um eventozinho? Eu falei agora do Santa Marta. falou, Santa Marta. Falou? Falei. Bem, então, fico aqui quase que sem palavras depois de receber esses dois monstros aqui, esses dois dinossauros aqui do carnaval e dinossauros da educação. Fica aqui um abraço e um beijo a cada um e a cada um de vocês que puderam nos assistir, né? E agradecer mais uma vez a esses dois grandes e nobres companheiros, por exemplo, de jornada do carnaval do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do nosso professorado. Um beijo, um abraço para cada um e cada uma de vocês. Valeu, gente. Valeu. Vou fazer uma Clark aqui para fechar e depois também vai sair uma foto